Olá novamente! Vim aqui agora falar de um assunto que arrepia todo mundo, que é gestão financeira. Né? Quando a gente fala de avançada, é avançada o suficiente para dar medo, mas é uma base boa, são indicadores bons, é o que vocês precisam. Gente, é a necessidade que vocês têm a partir de agora. Empresa de verdade tem que ter uma boa gestão financeira e não tem escapatória. Já adianto para vocês não apavorarem com a quantidade de indicadores, de coisas que eu vou falar. Entendam o geral, entendam a base. Eu vou mostrar bastante coisa para vocês, mas vocês não têm que decorar tudo de uma vez só. Vocês têm que compreender e entender que vocês vão precisar ter essas coisas. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ser cobrados disso, tá? Especialmente lá na frente, quando a gente falar de compliance e governança, são coisas que vão ser necessárias, tá? Mas vamos junto lá, gente. Coisa mais importante para vocês: dinheiro é o sangue e a vida da empresa. Enquanto tiver dinheiro rodando, enquanto tiver fluxo de dinheiro, fluxo de caixa, a empresa de vocês está viva, a startup de vocês está viva. Então, uma boa gestão financeira, na verdade, é a medicina do trabalho de vocês. O gestor, ele é um psicólogo, né? O contador, ele é um médico. Então, a gente tem que ter justamente essa saúde financeira para ter saúde da empresa. É o sangue. É isso que muda, tá? É assim que roda. E aqui fala conceitos básicos, tá? O que a gente está falando de conceitos básicos de educação financeira? Gestão financeira envolve planejamento e controle dos recursos financeiros. O que é recurso financeiro? Aí tem os vários recursos financeiros diferenciados. É caixa, é investimento, é precatório, é balanço, tem um monte de coisinhas, tá? Um monte de coisa que é onde finanças. Até para falar, diferenciar finanças de economia. O que é? Financeiro é que tem a ver com número, dinheiro, é o veio. Econômico tem variações, tá? Econômico são princípios, são valores, são coisas que você pode quantificar e valorar. Financeiro não tem dúvida, é dinheiro. Estamos falando de dinheiro vivo. Especialmente quando fala de edital, tá? Tem muitos editais que falam assim, é contrapartida financeira, contrapartida econômica. Contrapartida econômica pode ser trabalho. Contrapartida financeira necessariamente é dinheiro. Tá joia? Tem tipos de dinheiro diferentes, mas não vamos entrar nessa. Então, quando você gerencia isso, auxilia na tomada de decisão. E é fundamental justamente para te dar estabilidade. Gente, saber quanto dinheiro você tem para poder colocar no lugar certo te dá tranquilidade e estabilidade, tá? E aí você vai trabalhar o quê? Análise, previsão e monitoramento. Ponto. O que fala? Análise. Você conseguir desvincular e desmembrar tudo que compõe as tuas finanças. Tudo que tem de entrada e saída, você ter essa visão, tá? Previsão. Como é que é lá para frente, quanto você vai precisar, quanto você tem que gastar, quanto você tem que economizar. Previsão, provisionamento até. E o monitoramento. É você poder ver dia a dia o que está acontecendo. E, gente, finanças é dia a dia. Você tem que estar sempre de olho no dinheiro. E o pior de tudo, tenho certeza que a maioria de vocês tem fobia de abrir a conta da empresa com medo do que vai ver. E tem que perder esse medo, gente. O número está lá e não tem como fugir dele, tá? A gente fala de finanças, tem que ver o número, tem que ver o número de uma forma transparente e direta. Primeira coisa importante, e muito importante, fluxo de caixa, tá? E se vocês já estão antenados, vocês sabem que fluxo de caixa é um dos componentes, inclusive, do teu valuation, tá? O fluxo de caixa. Por quê? A entrada e saída, o fluxo do dinheiro, a entrada e saída do dinheiro na empresa. É isso que garante você o dia a dia. É isso que garante que a tua empresa está viva, que está respirando. Ah, mas o dinheiro não fica. Mas tudo bem, mas está fluindo, ele está girando, tá? Isso aí faz com que você consiga ter o planejamento do dinheiro. Você sabe quanto dinheiro entra, você sabe quanto dinheiro sai, você sabe como é que está essa entrada e saída. E aí você sabe como direcionar esse fluxo para fazer investimentos e pensar no futuro, ou até fazer economia, é claro. Guardar um pouquinho também é bom sempre, tá? Existe um princípio de provisionamento de pelo menos 6 meses de vida. Até adiantando o assunto, você deveria guardar 6 meses de orçamento, né, de custo de todo o investimento necessário para a sua empresa antes de distribuir lucro, antes de se pagar. Infelizmente, a maioria não faz isso, tá? Orçamento empresário. E o orçamento fala do quê? Orçamento fala de previsão. Fala, faz o orçamento. Tá tudo. Quando a pessoa fala, vou fazer o orçamento e vem com a pesquisa de preço, tá errado, tá, gente? Orçamento é
previsão de receita e despesa futura. Tem nada a ver com pesquisa de preço. Mas na vida o pessoal usa a terminologia errada, tá? Orçamento é, eu vou orçar, eu vou pensar no futuro, quanto que eu vou precisar gastar, quanto que eu devo receber para poder me planejar, para controlar meus gastos, para evitar, para ver, poxa, se eu for nessa linha aqui, vai dar ruim lá na frente. E aí você começa a entender o teu desempenho. Ele é um guia, tá? O orçamento é um guia. Eu vou fazer um orçamento para o ano que vem. Eu vou fazer um orçamento no plano de negócio, você tem o orçamento. O que é o orçamento? Você está fazendo uma previsão do quanto vai entrar e sair nos próximos meses ou anos, tá? Então, orçamento é previsão, tá? Não é pesquisa de preço, não, está errado, é usado errado esse negócio. Análise de custo, puxa, análise de custos é tudo, tá? Que é o quê? Quanto que eu custo. Por quê? Existem dois números importantes. Eu falo até, né, eu coloquei na apresentação, eu vou falar duas, três vezes. Quanto que entra e quanto que sai, tá? Você quer esquecer o que é despesa? Não tem problema, mas quanto entra, quanto sai e quanto sobra. É isso que você tem que saber, tá? Custo. Então, quando você fala de custo, é quanto que me custa para eu poder vender, quanto que me custa para eu poder existir, custos fixos e variáveis, tá? Quem fala custo e despesa, não te preocupa com isso. Preocupa que a gente tem que entender onde que a gente está gastando, onde que sai o dinheiro em tudo que sai o dinheiro antes de entrar. E aí você começa a pensar no velho e bom CAC, né? O custo de aquisição de cliente. O CAC é um baita indicador para a gente e tem mais uma série de coisas, porque a gente precisa saber disso para saber da nossa precificação. Existem várias metodologias de precificação, mas existe um princípio geral, que é a sua precificação tem que ser o suficiente para pagar seus custos. Se a tua precificação não paga teus custos, você está com um problema. É claro, pode ser uma estratégia de dumping, pode ser uma estratégia de entrada, você trabalhar no prejuízo, mas você não pode ser a tua vida inteira. Você não pode trabalhar a vida inteira, sempre que você vende, você tem prejuízo. Então você tem que ter essa ideia para fazer a precificação adequada para cobrir os teus custos e ter lucro sobre eles, tá? E isso aí é que dá sustentabilidade ao teu negócio. Tem que analisar, teus custos têm que estar na ponta da língua, tá? E controle de receitas, tá bom, do mesmo jeito que eu controlo tudo que sai, eu tenho que controlar tudo que entra. Aí eu tenho que monitorar como é que está crescendo, o que, que eu estou angariando, agregando a mais do meu cliente, né? Como é que eu consigo fazer com que o meu cliente pague mais? Se eu vou fazer um upsale ou um cross-sale, que informação que eu vou passar para o meu CS e que informação que eu vejo do meu CS, sabendo o seguinte, olha, eu posso vender mais coisa para o meu cliente, eu posso agregar funcionalidade, eu posso aumentar meu ticket, controle de receita. Você tem que estar o tempo todo pensando em ganhar mais. Então, na verdade, uma empresa, ela tem que pensar em duas coisas. Como é que ela gasta menos e como é que ela ganha mais. E é muito mais fácil gastar menos, tá, gente? É muito mais fácil você fechar as torneiras e gastar menos do que necessariamente ganhar mais. Mas você vai brigar sempre por esses dois lados, tá? Como é que eu gasto menos e como é que eu ganho mais, tá? E aí, negócio, né? Por que é essencial para a gente? É tão essencial porque lembra lá que vocês estão no momento, a maioria de vocês, talvez não todos, no momento do vale da morte, tá? As startups que estão entrando em incubação normalmente são as startups que já começaram as primeiras vendas, que o produto já está dando sinal de vida, que as coisas já estão começando a andar e vocês estão com a corda no pescoço. Vocês estão cansados, vocês estão amargurados, vocês estão abatidos, vocês estão machucados, vocês estão. E às vezes vocês já gastaram todo o dinheiro que vocês tinham. Daqui para frente, vocês têm que ter um controle rigoroso de tudo. Por quê? Porque vocês já estão, a necessidade de capital de giro de vocês já tá no talo. E vocês têm que começar a inverter a curva. Gastar dinheiro ou queimar dinheiro para conseguir ir para o mercado é normal. Startup, no começo, não dá lucro, não dá resultado, ela é investimento. Só que vocês estão num momento de inflexão, né? Você tem que começar a mudar a curva para sempre para isso. Agora vocês têm que começar a ter um cuidado com as finanças, começar a apertar e entender que não é fazer tudo pelo cliente, é fazer o necessário para ter lucro também e ter sustentabilidade, tá? E uma vez que você começa a ter essa gestão financeira, você começa a inverter e começa a ganhar dinheiro. E você vai otimizar esses recursos limitados que vocês têm. E isso aí é uma excelente forma de também sinalizar para o investidor, sinalizar para edital, sinalizar para financiamento. Por quê? Porque você está com todas as contas na mão. Uma das primeiras coisas que o investidor vai perguntar para você é sobre a saúde financeira da sua empresa. Né? Onde é que está o dinheiro? Quanto é que você ganha? O que você faz com ele? Quanto é que sobra? Tá? Então, isso aí ajuda vocês também a identificar a oportunidade e faz com que vocês sejam sustentáveis e permitam a escala.
Vocês têm que ter cuidado do dinheiro. Por quê? Porque é um jogo de investir, né, e um jogo de economizar também. Qual momento vocês vão fazer o quê? Às vezes é hora de dar um passo para trás também, tá? E aí você tem ferramenta estratégica, permite tomada de decisão, alinha objetivo, ajuda a definir prioridade, facilita o planejamento, contribui em vantagem competitiva de mercado, né? Isso é bem óbvio, tá? Mas o que é importante para a gente, tá? Que controle de custo permite precificar. Gente, precificar, tá? A precificação com controle de custos é tudo. A primeira coisa, a primeira parte, o primeiro momento. Ah, eu quero precificar. Você já sabe o teu custo, mas todo ele. Você sabe exatamente quanto custa para o cliente começar a usar o teu produto e começar a pagar? Enquanto você não sabe isso, você não sabe nada sobre precificação. Depois tem outras teorias, tá? E aí você começa a entrar assim, bom, beleza, tenho controle dos meus custos, entendo meus números, e agora eu vou fazer o quê? Captação de investimento. É claro, a gente vai falar bastante disso depois, mas quando a gente tem uma gestão financeira adequada, fica muito mais fácil para a gente capturar investimento. Gente, fica fácil até pegar empréstimo no banco. Primeira coisa que um banco vai pedir de você vai ser como é que estão as tuas finanças, detalha para mim. E é terrível quando vem uma startup e vai se apresentar para o investidor ou vai se apresentar para uma parceria e não tem controle dos números. O mínimo que você espera de um bom CEO é que tenha todos os números da sua startup na ponta da língua. Recentemente eu fui no evento em Curitiba, conversei com uma startup, pessoal, a gente boa e tudo mais, conversei com o CEO, comecei a questionar os números. E a pessoa não tinha os números na ponta da língua. Aquilo me fez recuar. Falei, esse pessoal não está profissional o suficiente. Tá? Então, isso aí é muito importante para você poder se mostrar como uma pessoa madura, uma startup madura, consciente, cuidadosa. Afinal das contas, se você não cuida do teu próprio dinheiro, como é que eu vou confiar meu dinheiro para você? Né? Eu quero que você tenha controle dos últimos centavos. Né? Eu quero que você saiba de tudo. Eu quero que você tenha um temor divino sobre a saúde financeira, sobre o cuidado do seu dinheiro, para eu poder confiar o meu como investidor. Não é justo? Você vai emprestar teu carro para um sujeito que dá pau com o carro? Não vai, né? Não funciona assim. Você não vai emprestar teu dinheiro para uma pessoa que faz mau uso do dinheiro, que não tem respeito pelo dinheiro, tá? E aí, vamos lá. O que você tem que fazer para começar? Primeiro, tem que definir metas financeiras claras e realistas. Faturamento de tanto, economia de tanto, prejuízo de tanto. Até os primeiros 6 meses. A gente quer. Uma das coisas mais bonitas, né, quando você fala de finanças, é o break-even. Né? O break-even, o que é o break-even? É como quando as contas não pagam. Gente, o break-even é o primeiro. Vocês não têm ainda uma meta estabelecida? Estabeleça o break-even. Em 6 meses, a gente quer estar no ponto de equilíbrio. A startup está se pagando. Não vou mais tirar dinheiro do bolso. Gente, é a glória. Dali para frente é passeio, tá? Pagou as contas dali para frente é passeio, tá? E aí você começa a estabelecer orçamento mensal e anual. Quanto é que mês que vem eu vou gastar tanto? Ano que vem eu vou ter que gastar tanto, vou precisar de tanto dinheiro para poder planejar o investimento e avaliar cenários. Inclusive para saber se você precisa de dinheiro de fora ou se você vai, como eu defendo muito, trabalhar com o próprio dinheiro, em vez de pegar dinheiro de terceiros e ficar na mão de investidor às vezes, tá? O jogo de ficar na mão de investidores é um jogo chato, tá? Monitorar fluxo de caixa regularmente. Gente, tudo que entra, tudo que sai, vocês têm que analisar. Você tem que entender que vai. Gente, vocês vão trabalhar com cliente. Cliente vai atrasar pagamento, cliente vai dizer que pagou e não pagou, cliente vai te dar dor de cabeça, né? Você vai ter inadimplência. Gente, vocês já pensaram em inadimplência? Você está brigando, você está trabalhando, você está lutando, você tá sabe, você está assim com a água por aqui e o teu cliente simplesmente não te paga. Você vai fazer o quê? E você tem que ter controle, você tem que ter previsão para isso, tá? Liquidez para as operações diárias, para não ficar depois devendo demais para banco ou ter que pegar o investidor quando você está com a corda no pescoço, tá? Que isso é péssimo, isso não funciona, tá? E aí você vai conseguir controlar seus custos e despesas, tá? Registrar tudo que entra, tudo que sai, alternativa para reduzir custo. Quando eu trabalhava com consultoria para bar e restaurante, eu sempre falava, gente, todo dia você vai aumentar o preço de um produto. Todo dia você vai mudar um fornecedor e buscar um fornecedor mais barato. E todo dia você vai eliminar um produto que não está tendo performance adequada. Faz isso todo dia. Que em questão de um mês, tua empresa é outra. Faz isso na empresa de vocês.
Todo dia vocês vão tentar eliminar um custo, todo dia vocês vão tentar deixar uma coisa mais barata, tirar um software, né? Simplificar, baratear. E todo dia vocês vão buscar novas fontes de recurso. Faz isso todo dia, vocês vão ver como é que a startup de vocês vai voar, tá? É, Nesse momento onde vocês estão, vocês têm que começar a olhar para a estrutura, para a burocracia, para processo, para sustentabilidade. E aquela coisa mais divertida, né, do lúdico, né, da proposta de valor, do valor, e lá aquilo ali já passou. Agora vocês estão virando empresinha, tá? E aí você vai que também analisar indicadores financeiros importantes. Gente, às vezes vale a pena pegar um investimento. Às vezes vale a pena pegar um empréstimo. Dependendo das linhas de crédito, é muito melhor pegar empréstimo. Empresas grandes estão sempre endividadas. Vocês podem ter certeza. Toda grande empresa tem dívida. Por quê? Porque a dívida é boa. Porque eu prefiro pegar um dinheiro a 15% ao ano com o banco, só que com esse dinheiro aí eu vou gerar 15% ao mês. Então, toda grande empresa tem endividamento. Por quê? Porque a tua função como empresa é fazer dinheiro, gerar mais dinheiro. Pegar dinheiro dos outros é melhor ainda. Trabalhar com o dinheiro dos outros é melhor ainda. Tá? E aí começa a analisar indicadores financeiros. Tá? O que você vai ter? Questão de dólar e outras. E situação econômica do nosso país, inclusive. Quanto que vale a pena dar uns saltos a mais ou a menos, né? Cuide sempre disso, tá? Selic. Se vocês querem um indicador financeiro importantíssimo, Selic, que é o custo do dinheiro. Conheçam a Selic, acompanhem a Selic e vejam, gente, quanto maior a Selic, mais caro está o dinheiro. Né? E às vezes é mais interessante para o empreendedor. Tá? E aí revisa o plano, revisa a meta, revisa o orçamento. Gente, passa o dia inteiro. Olha o dinheiro de vocês, não tira o olho do dinheiro. Na época que eu jogava bola, o meu treinador falava, não tira o olho da bola. E agora eu digo para vocês, não tira o olho do dinheiro. Tá? A gente, como startup, tem essa coisa meio disruptiva, não sei o quê. Não, não. Agora vocês estão virando empresários. Olho no dinheiro. Alguém da equipe de vocês, algum sócio, algum founder, tem que passar o dia inteiro de olho no dinheiro. Tá ok? Há indicadores que vocês vão ter que acompanhar, tá? MRR. Vocês conhecem, né? Receita mensal recorrente. ARR, receita anual recorrente. Taxa de crescimento mensal. Isso aqui, gente, a taxa de crescimento mensal é o que mais impacta no valuation. E a pessoa não calcula isso. Como é que calcula valuation se não tem isso? Ticket médio, mais que óbvio. LTV, a contribuição que o teu cliente vai deixar na vida inteira para você. Pô, o LTV com CAC é a combinação perfeita. Se eu tenho um CAC de R$ 1.000 e eu tenho um cliente que me agrega R$ 200 mês de ticket médio, mas o LTV dele é de 24 meses, vale a pena. E a gente tem que ter essa conta. De novo, a gente tem que entender entrada e saída de dinheiro, tá? Custo e eficiência. O CAC, eu já falei, quanto é que custa para um cliente novo? O payback do CAC, né? Que tem o LTV, né? Quanto tempo eu demoro para receber o CAC de volta? Pô, quantos por cento do LTV que é o payback do CAC? O burn rate, quanto que eu queimo de dinheiro para conseguir chegar nos meus objetivos? O gross burn, né? Que é quanto você gasta por mês. O net burn, quanto que é a diferença, né? Entre receita e despesa. Tá aí runaway, tá? Quanto tempo o runway que eu falei para vocês? 6 meses de operação antes de você distribuir lucro. Se você não tem 6 meses de runway, não distribui lucro. Tá? Investidor fica de olho nisso, tá? Indicador de rentabilidade, margem bruta, né? Quanto é que você sobra de receita após o custo direto? Quanto? Se você é uma empresa de serviço, uma empresa de tecnologia, 30% é excelente, 40%, 50% é monstro, tá? EBITDA, lucro antes de juros, imposto de depreciação, que é o que mais importa para a gente, tá? Em questão de verificação de lucro. O lucro líquido, o que sobra para nós depois de todas as despesas, que é uma referência grande, e o break-even, que a gente falou bastante, tá? Que é o momento em que a receita cobre todos os custos. Ponto de equilíbrio ou break-even, que é onde você começa a respirar mais aliviado, tá? E aí, indicador de retenção e engajamento, que a gente até já falou na questão do CS, né? Que é o churn rate, que é a taxa de cancelamento, a taxa de retenção, né? Muito nome em inglês às vezes, né? A taxa de retenção, que é quanto o cliente está ativo, e o NPS, tá? Isso aí tudo tem a ver com finanças. Tem sim, tá? Tem sim. Indicadores de valuation e investimento, tá? Valuation, a avaliação do mercado. Como se calcula valuation? Poxa, dava de fazer um material só sobre isso, tá? Mas valuation basicamente é fluxo de caixa
com um modificador que vem justamente daquele indicador de crescimento lá, tá? O cap table, como é que está a distribuição, né, das porcentagens para o sócio? O multiplicador de receita, que é o que você vai injetar lá no teu valuation, né? Qual que é o teu múltiplo, né? Qual é o teu múltiplo, né? Que você coloca lá. E o ROI, né? Retorno sobre investimento, que é importantíssimo o ROI para investidor. Para investidor, você vai colocar aqui 1 milhão e você vai retirar 2 milhões em questão de um ano. Pô, baita investimento, né? Dobrar o capital em um ano. Maravilha, tá? Para matar a questão, vou deixar uma frase para vocês de Paulo Graham. Dinheiro em caixa é como oxigênio. Você não percebe quanto está sobrando, mas quando falta é tudo que importa. Então não se deixem ficar sem dinheiro. Não se deixem ficar sem oxigênio. Ou no meu caso, eu prefiro falar que é sangue. Não deixe que o sangue pare de correr na veia da empresa de vocês, tá? É isso aí que mantém a startup viva, é isso aí que é importante nesse sentido, e esse era o assunto de hoje, ou de agora, tá? Gente, muito obrigado de novo pela atenção, e até a próxima.